Primeiro, o Arnaldo quer que o Flamengo tenha reposição para De La Cruz e Arrascaeta. Aí não dá, né, Arnaldo? É impossível. Os craques do Flamengo estavam no meu campo. E os craques chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Flamengo. Para mantenermos atualizados, aqui está a classificação atual do Brasileirão. El Mengão está en la punta, pero todos está muy apretado. Bahía, que está muy fuerte después de la SAF, tiene el mismo número de puntos que el Flamengo. Botafogo, São Paulo y Atlético Paranaense todos separados por solo un punto. El Palmeiras está en séptimo lugar con 11 puntos, justo detrás de Bragantino. Detrás hay muchos equipos buenos como Atlético Mineiro y Fortaleza. El Fluminense, actual campeón de la Libertadores, está solo en puesto 15. Y en la zona de descenso tenemos al Corinthians. Sí, el Timão está en la zona de descenso, junto con Atlético Goianiense, Vitória y Cuiabá, que aún no ha puntuado. Veamos lo que dijo la prensa sobre la masacre del Flamengo a su mayor rival, el Vasco da Gama, en la mayor goleada de la historia, 6-1. Primeiro, o Arnaldo quer que o Flamengo tenha reposição para De La Cruz e Arrascaeta. Aí não dá, né, Arnaldo? É impossível. É impossível ter reposição para De La Cruz e Arrascaeta. O Vinha foi o Lucas, cara. Né? E acho que ele está exigindo demais. Como é que você vai perder Arrascaeta e De La Cruz para reposição? Aí tem que ser Manchester City, aí você tem que ter a seleção mundial. Eu acho que a partir de agora o torcedor do Flamengo, o Flamibinizento, né, que o Tirone citou antes, né, que reclama de tudo, esses malas aí que querem esse técnico toda hora, que só fica buscando audiência a troco desse tipo de desculpas. Esse pessoal vai ter que entender que o Flamengo agora é 1-0 é goleada. Não dá para exigir muita coisa, desfalcado, vencer os jogos da maneira que for possível, pontuar ao máximo e ficar no bloco dos 4 primeiros, ao final da Copa América, perto do líder, se não for o líder, né? Acho até meio pretencioso querer sonhar em ser líder ao final da Copa América, porque vai ser são baixas muito graves, além de eventuais contusões, eventuais suspensões e tudo mais. No jogo de ontem, eu achei que assim, já no primeiro tempo, quando o Flamengo estava melhor, o Pet foi puro talento do atacante argentino, e depois, um pouquinho, o Flamengo ajustou ali a marcação, pressionou o Vasco no campo dele e acabou. O Vasco não existiu. Aliás, o Vasco demorou a contratar sabe, é um desastre, né? Demorou a contratar um técnico, o cara desembarcou aqui, mal conhece os jogadores, não escalou bem o time, não conhece bem as características dos atletas e tomou um vareio assim, sem saber o que fazer, né? E o Flamengo fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo. Você não goleia o seu grande rival por 6-1 acidentalmente. E tem um detalhe, nos últimos 28 jogos, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 16 e 10 empates. O Vasco ganhou 2 em 28. 2 em 28. Então, quando era o clube ainda a controlar, o clube de regatas Vasco da Gama, controlar seu futebol, rebaixamentos e tal, o Vasco vinha perdendo. Entrou essa empresa e continua perdendo. E perdendo feio. Teve o jogo do abandono, que a torcida foi embora no intervalo ano passado, aquela goleada, né? E agora esse de novo, com muita gente saindo no primeiro tempo. Aliás, derruba um pouquinho essa história, que a torcida do Vasco é diferente, que acompanha até o final. Nenhuma torcida é assim. Isso é uma cascata danada. Quando o Vasco estava rebaixado e não subiu no ano retrasado, o último jogo do Vasco tinha ninguém, só Januário. E ontem muita gente meteu o pé no intervalo do jogo. Tem imagem aí na internet, o pessoal saindo na rampa ali, descendo e indo embora. No final tinha ninguém no estádio. Porque nenhum torcedor aguenta isso. Não estou nem cobrando isso do torcedor do Vasco, não. Quem foi ontem lá, coitado. Os caras foram lá, apoiaram o time e viram um vexame. Mais um vexame. Mas esse negócio que a torcida é diferente, isso é cascata. Isso aí não existe isso. Todas têm os torcedores fiéis, aqueles que metem o pé, os que só vão na boa. Y el São Paulo, y después de la llegada de Zubeldia, está arrasando. Parece ser un excelente entrenador este entrenador argentino. Mira lo que dijeron el craque Neto y Souza. Toca no Caleri que é gol, meu irmão, porque o clube do São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, São Paulo, não tem pra ninguém. O que pensar do Caleri, você, Souza, e do Lucas também, em relação ao que tá fazendo com o Zubeldia, porque é uma coisa, água pro vinho. E outra coisa, né, o Lucas volta agora de lesão, ficou um tempo fora, né, teve lesões seguidas, e quando volta tá jogando, a gente sempre falou aqui, o Lucas vai ajudar o clube muito, muito. É um cara que tem arrancada. O Caleri, todo mundo fala, não, mas ele só jogou no São Paulo, caiu. São Paulino. Frango do goleirão do Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sabe como um frango desse, hein, Veloso? Sabe como que é o nome dele? Ah. Anderson. Por isso, né?
Tomou esses 2 frangos aí, Anderson. Você é um brincalhão tomar 2 frangos desse, voltando pro Souza. Todo mundo só fala, né? A gente só jogou no São Paulo, não é? São Paulino só pensa. O que interessa pra vocês é isso, Quer né? saber se ele jogou lá. O que interessa pro torcedor é que ele tem a cara do São Paulo. Não, ele é um baita jogador. Cara, esse cara, ele é brigador. Você vai perguntar Que pra isso, todos irmão? os zagueiros hoje qual é o pior atacante. Se ele sair do São Paulo, qualquer time contrata o Cara, Caleri. ele é um absurdo, cara. O cara se Absurdo dedica, esse cara é. Joga machucado, você não vê reclamando. Marca de volante, nada, dá marca porrada, volante, vem dá pra cima. porrada. E o torcedor entendeu. 40 mil pessoas de novo. É uma coisa impressionante. 40 mil Pô, pessoas. sábado à noite, 9 horas da noite. Eu vi, eu tava fazendo um jogo do Corinthians, 9 horas da noite foi Corinthians. El Vasco, Qué tristeza. El animal de mundo no se guardó nada. Y dijo que los craques del Flamengo jugaron como quisieron y los del Vasco no aparecieron. Indirecta para Bahia. Jogo aqui deitado no meu sofá, muito claro. Primeiro falta liderança ao Vasco, ao time. Verratti, coitado, corre sozinho. Futebol, já falei aqui 500 vezes, é um misto de inspiração com transpiração. Você precisa transpirar. E a galera não transpirou hoje no Maracanã. Depois, o Zé Gabriel, com toda a sua dificuldade, tentou ali dar uma chegada ou outra, mostrar que o Vasco tem que ser respeitado, tem que respeitar o Vasco, enfim. Mas o jogo foi ganho no meio campo. Os craques do Flamengo estavam no meio campo. E os craques chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu do jogo. Em algum momento, até do jogo, comentarista de televisão, em algum momento parecia que o Vasco estava com menos 2. Claro que teve a expulsão do João Vitor, expulsão até justa, mas eu acho que teve muito erro de estratégia, né? Quando você joga com três zagueiros, fatalmente você vai perder um jogador no meio campo. E foi exatamente nesse setor, no meio de campo, que o Flamengo dominou o jogo. O Arrascaeta jogou sozinho, o Nico de la Cruz brincou no jogo, Gerson também, foram os grandes destaques do jogo, é claro. Cebolinha fez um belíssimo gol, fez a jogada do segundo gol, e aí parece que foi, se eu não visse que era futebol, eu ia dizer que era boxe. Foi knockdown, foi tum, 3, 4 porradas que o Vasco foi a lona. E aí depois era rezar para o tempo passar e acabar o jogo. Então falta liderança, falta tudo, cara. Eu acho que eu não... Y entonces, ¿qué les pareció? El Brasileirão va a estar muy emocionante. ¿Quieren saber más sobre algún equipo en específico? El Flamengo mantendrá su ritmo durante la Copa América, cuando perderá sus principales estrellas. Dejen su like y comentario y suscríbanse para más videos. Gracias.